meu livro Viver Corajosamente, eu ensino sobre um tipo de medo único, que é o medo de não estar fazendo o suficiente. E você pode pensar, isso é algo que eu realmente nunca pensei a respeito. Você sabia que esse é o medo número 1 que as pessoas têm? Uma vez fizemos uma enquete em nosso escritório para ver quais eram as coisas que mais preocupavam as pessoas. Então eu acho que a questão que colocamos para eles foi, se você pudesse pedir a Deus qualquer coisa, o que seria? E várias pessoas disseram, eu gostaria de saber quando eu faço o suficiente. Sabe, nós amamos a Deus e nós queremos fazer o que é certo. Queremos estudar a palavra, queremos orar, mas há sempre essa ameaça mentirosa do diabo de que você não faz o suficiente. Você não ora nem estuda o suficiente. Você não se dá o suficiente, não tem sido uma boa esposa o suficiente. Não tem sido uma boa mãe o suficiente. E você não come as coisas certas o suficiente. E, em primeiro lugar, deixe-me dizer, Deus não está contando. Ele não está sentado no céu em algum lugar com um pedaço de papel dizendo se você fez certo, você não fez certo, você fez certo, você não fez certo. Ele enviou Jesus para morrer pelos nossos erros e podemos contar com isso. Eu estou tão feliz por ter aprendido, eu me levanto todos os dias, eu amo a Deus, tento fazer o melhor que eu posso, mas eu já sei antes de começar que não vai ser bom o suficiente, não vai ser o suficiente. Se nós fizéssemos o suficiente, não precisaríamos de Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Ele é o único que é mais que suficiente. Nós servimos a um Deus que é mais do que suficiente. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento era El Shaddai, o Todo-Poderoso Deus, o mais do que suficiente. Sou grata por ele não ser o Deus do mal, consigo sobreviver. Ele é o Deus do mais que suficiente. E eu adoraria que você se acalmasse sobre se você está fazendo o suficiente ou não. Você sabe, eu tive um problema real com isso em minha vida, porque, em primeiro lugar, eu fui abusada sexualmente por meu pai por muitos anos, então acabei com a verdadeira baixa autoestima. E eu sou uma trabalhadora nata, eu tenho uma personalidade forte e colérica, então eu tenho uma tendência a ficar motivada pela realização, mas aí eu a deixo entrar numa área onde eu estou recebendo meu valor pelo que fiz. Eu não recebi isso de meus pais porque eu não cresci realmente bem fundamentada, que eu era valorizada e amada, que eles me amavam e me valorizavam, que Deus me amava. Portanto, todos nós queremos ter valor. Na verdade, eu não acho que possamos sobreviver se não nos sentimos valorizados. Assim, pois, se não obtemos da forma certa, vamos tentar encontrar em outros lugares para conseguir esse valor. E eu o tinha através do meu trabalho. Eu acho que muita gente faz isso. Honestamente, acho que muitas pessoas estão simplesmente se estressando demais porque elas estão tentando provar para si mesmas e para todos que eu tenho valor. E assim eu trabalhei. Eu finalmente tive que aprender que eu não poderia trabalhar tão duro porque eu estava criando muito estresse em minha vida. E não é só isso. Quando você não faz nada a não ser trabalhar, você acaba ficando amargo porque você se sente como escravo. Mas eu tive que estar disposta a colocar aquilo de lado. E parecia que não importava o quão duro eu trabalhasse, eu ainda sentia que não era o suficiente. E eu aprendi que não importava o que eu tinha na minha lista de afazeres para o dia, no final do dia, eu ainda tinha alguns deles por fazer. Então eu olhava a lista e pensava, eu não fiz o suficiente. E sabe o que? Estou feliz em anunciar que eu estou livre disso agora e você pode se livrar disso também. Deus não mantém o registro do que você faz. Sua retidão com Ele não é baseada no que você faz, é baseada no que Cristo fez e sua fé nele. Então você deixa Deus te guiar e até mesmo perceber isso. Você não pode olhar para alguém e dizer, eu deveria estar fazendo o que você está fazendo. Sabe, pessoas diferentes têm diferentes dons, diferentes quantidades de graça, e pode haver uma mãe que pode criar 3 filhos, manter um emprego em tempo integral, mas pode haver uma outra mãe que não consegue lidar com isso. E sabe, isso não significa que você é menos, ou que você não tem valor, ou que você não está fazendo o suficiente. Significa apenas que você é diferente. E você tem que fazer o que Deus lhe pediu para fazer e viver na graça que Ele te deu. E não estar preocupado com o que Ele está determinando para outro. Você sabe, eu sou a pessoa cujo rosto todo mundo vê. Meu rosto na TV e assim eu sou como que o rosto do ministério. Mas o meu marido é igualmente uma parte muito importante do ministério. Ele só não foi chamado para ensinar a palavra. E bem no início da nossa caminhada no ministério, foi muito difícil para o Dave. Então ele orou a respeito, Deus colocou em seu coração, se você vive na graça que eu te dei, sempre será feliz. Não tente fazer o que a Joyce faz.
Não é o que eu te chamei para fazer. Faça a parte que eu te dei para fazer. E você sabe, Dave tem um papel importante. Ele tem uma parte e você tem uma parte. Outras pessoas têm uma parte. Não se sinta pressionado a fazer mais que a sua parte. Então você faz o que Deus lhe deu para fazer e não acredite mais na mentira que você não tem feito o suficiente. Cristo é mais do que suficiente. Nós não precisamos tentar ser mais do que suficiente. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Eu vou ensinar uma série sobre confronto. O confronto. Falaremos hoje à noite e amanhã de manhã sobre confrontar o medo. Porque você pode perceber que o sentimento de medo nunca vai desaparecer completamente de nossas vidas. Quando a Bíblia diz não temas, isso não significa não sinta medo. Isso significa quando você sentir medo, continue avançando para fazer o que você acredita que deveria fazer. Você não é um covarde se sentir medo. Somos covardes quando nos entregamos a esse sentimento. E quando obedecemos ao que o inimigo quer para nós e desobedecemos a Deus. O medo nos impede de fazer progresso. Alguém aqui que já sentiu como se deixasse que o medo impedisse de fazer o que você sabe que você deveria supostamente estar fazendo? Vejamos, certo. Então vamos falar sobre o confronto com o medo. Foi uma grande revelação para mim quando eu finalmente percebi que eu não podia controlar o sentimento de medo. Que em vários momentos, se era uma situação nova ou uma situação muito difícil, ou uma situação em que parecia que não haveria resposta e eu estava suscetível ao medo, mas eu poderia aprender a fazer com medo. Eu ainda poderia fazer o que eu acredito que Deus queria que eu fizesse, mesmo que eu estivesse tremendo, suando, nervosa, com qualquer tipo de manifestação física que temos no medo. O confronto é algo que a maioria das pessoas odeia, mas é algo que se você não faz em sua vida, se você não aprende a enfrentar o diabo, se você não aprende a enfrentar e confrontar circunstâncias e situações, se você não aprende que às vezes vai ter que confrontar as pessoas, então eu posso lhe dizer que você vai ter uma vida miserável e nunca vai ser aquilo que foi criado para ser. As pessoas dizem, eu odeio o confronto. Eu não sou bom em confrontar. Eu não sei de ninguém que ama isso, mas eu posso te dizer que você tem que aprender como fazê-lo e fazê-lo corretamente. Então, Pai, obrigada pela palavra esta noite. Cremos que muitos serão ajudados. Eu acredito que todo mundo precisa desta palavra, inclusive eu. Então eu só vou começar a pregar para mim e deixar todo mundo ouvir. Obrigada, Senhor. Amém. Êxodo 14. Os israelitas imploraram a Deus para tirá-los do Egito. Eram escravos lá. Certamente oraram por muito tempo. Deus os libertou, Ele os tirou do Egito. Com mão forte os tirou do Egito. Deus realmente mostrou todos os tipos de milagres e sinais e maravilhas e coisas. E eles deveriam ter sido transformados, tendo uma fé sólida. Poderíamos pensar que eles nunca mais duvidariam de Deus. Ou teriam qualquer medo. Mas eis que eles estão fora no deserto e agora Deus os levou de propósito para o Mar Vermelho. A Bíblia diz que havia uma rota que poderiam ter tomado, que era mais perto, que passava ao redor do Mar Vermelho, mas porque eles ainda não estavam prontos para a guerra. Declaração muito interessante. E ele os levou direto ao Mar Vermelho, e quando olharam para trás, o exército egípcio estava indo atrás deles. Isto é o que chamamos estar entre a cruz e a espada. Apenas uma nota ao lado. Deus nem sempre nos leva de forma fácil. É por isso que muitas vezes em nossa vida nós apenas não entendemos o que está acontecendo e parece tão injusto. Sabemos que Deus é Deus e certamente não haveria uma maneira mais fácil para Ele fazer o que Ele está fazendo. E ainda assim parece que na vida está tudo difícil. Bem, Ele estava levando-os para a terra prometida, mas sabia que mesmo quando eles chegassem lá, eles ainda iriam ter inimigos e eles não estavam preparados para enfrentá-los. Você acha que só porque eu estou no ministério eu não enfrento inimigos também? Há pessoas sentadas aqui esta noite que gostariam de ser líder de adoração em sua igreja. Você gostaria de pregar, gostaria de possuir o seu próprio negócio. Há coisas diferentes que queremos.
Mas você tem que entender que um novo nível significa um novo diabo. Então orar por qualquer tipo de promoção e não estar pronto para enfrentar o que vai vir com ela é pura ilusão. Agora, eu não sabia disso quando Deus me chamou para fazer o que eu estou fazendo. Eu tive que aprender assim como todos temos de aprender. Que o diabo não vai estender no tapete vermelho porque nós decidimos ser salvos, porque decidimos ser cheios do Espírito Santo, porque decidimos começar a dizimar, porque decidimos realmente deixar de ser egocêntricos e viver como um cristão e ser uma bênção para outras pessoas. A qualquer momento que nós fazemos qualquer tipo de progresso, a qualquer hora que nós fazemos qualquer tipo de progresso, agora escute-me, a qualquer hora que nós fazemos qualquer tipo de progresso, Satanás vai dar um passo contra nós para ver se vamos rastejar de volta para o buraco. É por isso que você tem que aprender como se manter no chão e dizer: se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus está do meu lado, de quem eu terei medo? E às vezes você tem que estar disposto a defender seu território, até mesmo passar por situações de sofrimento. Sabe, eu tive que sofrer a perda da reputação com pessoas que eu conhecia a fim de fazer o que eu estou fazendo. Eu fui posta para fora da minha igreja. Eu perdi meus amigos porque as mulheres não faziam o que eu estou fazendo há 35 anos atrás. Tudo sobre ter um relacionamento com Deus nem sempre parece bom para sua carne, mas com certeza vale a pena. Com certeza vale a pena. No final, não perca o seu destino. Não perca o seu destino ordenado por Deus só porque você quer manter-se confortável aqui e agora. Porque se você encontrar conforto para sua carne, você certamente vai ser miserável em seu espírito. Mas se você vai pelo caminho de Deus, sua carne pode ficar um pouco desconfortável temporariamente, mas você vai ter uma paz e alegria interior que vai compensar. Não existe nada melhor do que conhecer a Deus e saber que você está bem no meio da vontade de Deus para a sua vida. Não há nada que você possa possuir que seja melhor do que isso. Não há nenhuma posição que seja melhor do que essa. Não há ninguém que você possa ter em sua vida que é melhor do que ele. Nada pode nos satisfazer como Deus. Portanto, aqui os israelitas se encontram numa situação terrível. Tinham saído de uma situação terrível para uma terrível situação. Eles olharam para o Mar Vermelho. Eles olharam para trás, o exército egípcio, e a resposta para o seu dilema era voltar para onde vieram. Lamentável. Eles teriam voltado para o que eles estavam acostumados, mesmo que o que eles estivessem acostumados estivesse atormentando, em vez de enfrentar o desconhecido. Há milhões de pessoas que permanecem em situações miseráveis por causa do medo do desconhecido. Nos fortalecemos pela mudança. Somos fortalecidos para enfrentarmos os problemas, para o frescor e a novidade. Nós imploramos por isso, mas nós ficamos petrificados. Você precisa superar o medo da mudança. Só porque você nunca fez algo antes não significa que isso não será algo bom. Então eu quero que você pense sobre a situação em que estavam. Basta pensar no Mar Vermelho à sua frente, o exército egípcio atrás de você, você saiu dessa bagunça no Egito, você foi escravo anos. Agora o que vai fazer? Versículo 13. Moisés disse ao povo: não temais, estai quietos e firmes, constantes, confiantes e encorajados, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os vereis. Estai quietos e vede o livramento do Senhor. A palavra medo significa sair correndo ou fugir. Então, quando nós nos entregamos ao medo, nós sempre fugimos de algo que devemos confrontar. Deus queria que eles avançassem para o desconhecido.
Deus queria que eles ficassem fartos da escravidão, a ponto de dizerem: se eu entrar nesse mar vermelho e me afogar, é melhor do que voltar para onde eu estava. Deus queria que eles fossem ousados e corajosos, e Ele quer que sejamos ousados e corajosos. E Ele disse: fiquem quietos. Eu acho que essa é uma declaração interessante, porque quando a emoção do medo toma conta de nós e as nossas mentes estão pensando uma coisa louca após a outra, a primeira coisa que precisamos fazer é ficarmos quietos e sair da emoção da nossa própria cabeça, checar o coração e perguntar o que Deus está dizendo nesta situação. E talvez alguns de vocês estão nesse lugar agora em sua vida, talvez vocês estão assistindo pela TV, você está neste lugar em sua vida. E você se sente como se estivesse entre a cruz e a espada, você se sente como se estivesse entre o exército egípcio e o mar vermelho. E todas as suas emoções estão fora de controle, sua mente está fora de controle, e você chama os seus amigos que nem sequer sabem o que estão fazendo e pergunta-lhes o que fazer. Que coisa inútil é essa? O que acha que devo fazer? O que devo fazer? O que devo fazer? Você já olhou para eles e eles não sabem o que estão fazendo? Precisamos de obter um pequeno conselho de Deus, precisamos ficar quietos, obter uma palavra de Deus, e então fazer o que nós cremos que Deus está dizendo para fazer, e assim vamos ver a salvação do Senhor, porque Ele irá trabalhar para nós. O versículo 15 diz: o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Eu amo essa parte. Diz aos filhos de Israel que marchem. E você sabe o que? Essa é a palavra do Senhor para você hoje à noite. Vá em frente. Vá em frente. Vá em frente. Não olhe para trás, não volte, não corra de volta, não fuja. Vá em frente. Se você já se decidiu a fazer algo e tem sido difícil e duro, vá em frente. Tenha atitude, não importa o quão difícil seja, eu vou fazer o que Deus me disse para fazer. Não importa quanto tempo leve, eu farei o que Deus me disse para fazer. Não importa o quanto isso me custe, eu vou fazer o que Deus me disse para fazer. Eu estou te implorando para que você percorra o caminho com Deus. Por favor, por favor, por favor, não desista, mesmo que seja difícil. Você veja uma vermelha na sua frente e o exército egípcio atrás de você. Peço-lhe que não desista, mas que prossiga. E seja tudo o que Deus quer que você seja. Faça tudo o que Ele quer que você faça. Assim você pode ter tudo o que Ele quer que você tenha. Então vamos louvar a Deus. Amém? Por favor, por favor, por favor, não! Desista. Eu tinha tanto medo e tanta confusão e tanto tumulto dentro de mim. Agora eu estou tão tranquila e tenho alegria. Eu aprecio cada dia da minha vida. Realmente não faz muita diferença onde eu estou. Eu sou alegre. Eu estava sentada ali pensando como estou tranquila esperando para vir aqui. Que confusão costumava ser. Quer dizer, se alguém que está cansado de confusão e ansiedade, medo e preocupação e todo tipo de tormento, insegurança e toda a bagagem que vem junto com tudo isso, eu quero lhe dizer, Deus não faz acepção de pessoas. Isso não é apenas algo que Deus fez por mim ou por alguns poucos escolhidos. As promessas de Deus são para quem quiser obedecer. Não apenas para os que quiserem a promessa, mas para todo aquele que quiser fazer o que Deus requer que façamos para ter essa promessa. E Deus requer coisas de nós, mas a boa notícia é que você não tem que fazê-lo sozinho, porque qualquer coisa que Ele lhe pedir para fazer, Ele vai lhe dar força para fazer. Se você apenas não fugir disso. Vamos ver Juízes capítulo 7, verso 2. Isso soa como algo que alguém pense que precise para a sua vida. Talvez você esteja me ouvindo e pensando, cara, eu queria ter planejado vir aqui todo fim de semana. Bem, por que você não muda os seus planos? E apenas volta aqui amanhã pela manhã.
Você diz, eu tenho que ir para o trabalho. Talvez você possa tirar um dia de férias. Não diga que está doente se você não está doente. Porque há pessoas que seriam tolas o suficiente para fazê-lo. Eles dizem que estão doentes e mentem para que eles possam vir a uma conferência cristã. Às vezes eu tenho vontade de pegar pessoas e sacudi-las até que tudo esteja solto e caia. Mas se você pode tirar um dia de férias, você pensa, bem, tirar dia de férias para vir e ver essa senhora pregar? Não. Sabe, então você não está com fome suficiente para mais de Deus em sua vida. E eu acho que você vai ter que andar mais uma vez em torno da montanha. Até que você esteja disposto a ser radical e fazer tudo o que precisa fazer. Em Juízes capítulo 7, vemos uma situação interessante. Gideão e as pessoas que estavam com ele, prestes a enfrentar uma grande batalha. E ele tinha 32 mil soldados. Mas Deus lhe disse no versículo 2, o Senhor disse a Gideão, o povo que está contigo é demais para eu entregar os midianitas em suas mãos. Eu acho que se você está indo para a guerra, quanto mais soldados tiver, mais feliz será. Mas Deus disse, não, você tem muitos soldados para essa guerra. Agora, por que Deus fez isso? Primeiro de tudo, é que quando eles ganhassem, soubessem que era por causa dele, não por causa do número de soldados. Não vou pregar esta mensagem que vale a pena pregar, mas eu tenho outras coisas para dizer. Mas a primeira coisa que Deus disse a ele a primeira coisa que quero que você faça é se livrar de todos que estão com medo. Você não pode fazer muito com um grupo de pessoas medrosas. Durante os anos em que eu estive no ministério e trabalhei direto com as pessoas, não há nada que é mais cansativo do que constantemente lidar com as pessoas que estão inseguras e com medo de tudo, porque você está constantemente tentando movê-las de modo que possam fazer o que deveriam estar fazendo. Então ele disse, a primeira coisa que eu quero que faça é se livrar de todos os que estão com medo. Agora, é muito interessante, fora dos 32 mil, 22 mil estavam com medo. Isso não é uma boa média. E se nós podemos tomar isso como qualquer tipo de uma fórmula, certamente podemos ver que todos nós precisamos ouvir uma boa mensagem sobre não ter medo, talvez um punhado de vezes por ano. Porque o medo é o espírito mestre que Satanás usa para controlar as pessoas. Existem muitos demônios feios que têm diferentes atribuições, mas eu acredito que o medo é o espírito mestre que o inimigo usa. E como eu disse antes, eu quero que você entenda isso. Deus quer que nós creiamos. Somente creiamos. Para crer não importa o que parece. Para crer não importa quanto tempo leva. Ele quer que mantenhamos a nossa fé nele. Sem fé não podemos agradar a Deus. E quando temos fé, e a fé muitas vezes parece ridícula a propósito, o que quero dizer é que estamos crendo em Deus para fazer algo no natural que parece impossível. A fé sempre abre uma porta para Deus trabalhar. Toda vez que você ora por alguém, você realmente ora com fé, abre-se uma porta para Deus tentar fazer algo na vida dela. Agora é verdade, eles ainda têm de deixar Deus fazer, mas você precisa orar para as pessoas que têm problemas e orar pelas pessoas que não sabem como orar por elas mesmas. Orar pelas pessoas que estão perdidas, pelas pessoas que não têm suas necessidades atendidas, porque é um mundo cheio de pessoas que não sabem como orar por elas mesmas. Saiba que o ministério de orar por outras pessoas é muito importante, porque cada vez que você o faz sinceramente, dá a Deus um pouco de porta aberta para tentar trabalhar na vida de alguém que não sabe como abrir a porta por si mesmo. O medo, no entanto, é a perversão da fé por Satanás. Quando temos medo, nós estamos acreditando mais no que Satanás diz do que no que Deus diz. E não queremos fazê-lo. Queremos abrir a porta para que Deus trabalhe.
em nossas vidas. Um crente em Jesus Cristo só pode ter uma atitude em relação ao medo, e essa deve ser a sua atitude: eu não vou temer. Eu não vou temer. E se você está tendo um problema com medo, eu quero desafiá-lo a dizer cerca de uma centena de vezes por dia em voz alta. E manter-se dizendo isso todos os dias, centenas de vezes, até você achar que está tão valente como um leão. Sabe por quê? Eu incentivo as pessoas a dizer em voz alta o que Deus diz, porque você acredita mais no que você diz de si mesmo do que qualquer outra pessoa lhe diz. Eu posso ficar aqui e dizer a você: você não deve ter medo. E você acredita em mim? Mas se você começar a dizer uma centena de vezes por dia, eu não vou temer. Cada vez que você diz isso, vai dar-lhe mais e mais e mais coragem. Aprenda a concordar com Deus. Comece dizendo o que Deus diz e pare de dizer o que o diabo diz. Bom, no meu livro Viver Corajosamente, eu ensino sobre um tipo de medo único, que é o medo de não estar fazendo o suficiente. E você pode pensar: isso é algo que eu realmente nunca pensei a respeito. Você sabia que esse é o medo número 1 que as pessoas têm? Uma vez fizemos uma enquete em nosso escritório para ver quais eram as coisas que mais preocupavam as pessoas. Então eu acho que a questão que colocamos para eles foi: se você pudesse pedir a Deus qualquer coisa, o que seria? E várias pessoas disseram: eu gostaria de saber quando eu faço o suficiente. Sabe, nós amamos a Deus e nós queremos fazer o que é certo. Queremos estudar a palavra, queremos orar, mas há sempre essa ameaça mentirosa do diabo de que você não faz o suficiente. Você não ora nem estuda o suficiente. Você não se dá o suficiente, não tem sido uma boa esposa o suficiente. Não tem sido uma boa mãe o suficiente. E você não come as coisas certas o suficiente. E, em primeiro lugar, deixe-me dizer, Deus não está contando. Ele não está sentado no céu em algum lugar com um pedaço de papel dizendo se você fez certo, você não fez certo, você fez certo, você não fez certo. Ele enviou Jesus para morrer pelos nossos erros e podemos contar com isso. Eu estou tão feliz por ter aprendido, eu me levanto todos os dias, eu amo a Deus, tento fazer o melhor que eu posso, mas eu já sei antes de começar que não vai ser bom o suficiente, não vai ser o suficiente. Se nós fizéssemos o suficiente, não precisaríamos de Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Ele é o único que é mais que suficiente. Nós servimos a um Deus que é mais do que suficiente. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento era El Shaddai, o Todo-Poderoso Deus, o mais do que suficiente. Sou grata por ele não ser o Deus do mal, consigo sobreviver. Ele é o Deus do mais que suficiente. E eu adoraria que você se acalmasse sobre se você está fazendo o suficiente ou não. Você sabe, eu tive um problema real com isso em minha vida, porque, em primeiro lugar, eu fui abusada sexualmente por meu pai por muitos anos, então acabei com a verdadeira baixa autoestima. E eu sou uma trabalhadora nata, eu tenho uma personalidade forte e colérica, então eu tenho uma tendência a ficar motivada pela realização, mas aí eu deixo entrar numa área onde eu estou recebendo meu valor pelo que fiz. Eu não recebi isso de meus pais porque eu não cresci realmente bem fundamentada, que eu era valorizada e amada, que eles me amavam e me valorizavam, que Deus me amava. Portanto, todos nós queremos ter valor. Na verdade, eu não acho que possamos sobreviver se não nos sentimos valorizados. Assim, pois, se não obtemos da forma certa, vamos tentar encontrar em outros lugares para conseguir esse valor. E eu tinha através do meu trabalho. Eu acho que muita gente faz isso. Honestamente, acho que muitas pessoas estão simplesmente se estressando demais porque elas estão tentando provar para si mesmo e para todos que eu tenho valor. E assim eu trabalhei. Eu finalmente tive que aprender que eu não poderia trabalhar tão duro porque eu estava criando muito estresse em minha vida. E não é só isso. Quando você não faz nada a não ser trabalhar, você acaba ficando amargo porque você se sente como escravo. Mas eu tive que estar disposta a colocar aquilo de lado. E parecia que não importava o quão duro eu trabalhasse, eu ainda sentia que não era o suficiente. E eu aprendi que não importava o que eu tinha na minha lista de afazeres para o dia, no final do dia, eu ainda tinha alguns deles por fazer. Então eu olhava a lista e pensava: eu não fiz o suficiente. E sabe
sabe o que? Estou feliz em anunciar que eu estou livre disso agora e você pode se livrar disso também. Deus não mantém o registro do que você faz. Sua retidão com Ele não é baseada no que você faz, é baseada no que Cristo fez e sua fé nele. Então você deixa Deus te guiar e até mesmo perceber isso. Você não pode olhar para alguém e dizer, eu deveria estar fazendo o que você está fazendo. Sabe, pessoas diferentes têm diferentes dons, diferentes quantidades de graça, e pode haver uma mãe que pode criar 3 filhos, manter um emprego em tempo integral, mas pode haver uma outra mãe que não consegue lidar com isso. E sabe, isso não significa que você é menos, ou que você não tem valor, ou que você não está fazendo o suficiente. Significa apenas que você é diferente. E você tem que fazer o que Deus lhe pediu para fazer e viver na graça que Ele te deu. E não estar preocupado com o que Ele está determinando para outro. Você sabe, eu sou a pessoa cujo rosto todo mundo vê. Meu rosto na TV e assim eu sou como que o rosto do ministério. Mas o meu marido é igualmente uma parte muito importante do ministério. Ele só não foi chamado para ensinar a palavra. E bem no início da nossa caminhada no ministério, foi muito difícil para o Dave. Então ele orou a respeito, Deus colocou em seu coração, se você vive na graça que eu te dei, sempre será feliz. Não tente fazer o que a Joyce faz. Não é o que eu te chamei para fazer. Faça a parte que eu te dei para fazer. E você sabe, Dave tem um papel importante. Ele tem uma parte e você tem uma parte. Outras pessoas têm uma parte. Não se sinta pressionado a fazer mais que a sua parte. Então você faz o que Deus lhe deu para fazer e não acredite mais na mentira que você não tem feito o suficiente. Cristo é mais do que suficiente. Nós não precisamos tentar ser mais do que suficiente. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Eu vou ensinar uma série sobre confronto. O confronto. Falaremos hoje à noite e amanhã de manhã sobre confrontar o medo. Porque você pode perceber que o sentimento de medo nunca vai desaparecer completamente de nossas vidas. Quando a Bíblia diz não temas, isso não significa não sinta medo. Isso significa quando você sentir medo, continue avançando para fazer o que você acredita que deveria fazer. Você não é um covarde se sentir medo. Somos covardes quando nos entregamos a esse sentimento. E quando obedecemos ao que o inimigo quer para nós e desobedecemos a Deus. O medo nos impede de fazer progresso. Alguém aqui que já sentiu como se deixasse que o medo impedisse de fazer o que você sabe que você deveria supostamente estar fazendo? Vejamos, certo. Então vamos falar sobre o confronto com o medo. Foi uma grande revelação para mim quando eu finalmente percebi que eu não podia controlar o sentimento de medo. Que em vários momentos, se era uma situação nova ou uma situação muito difícil, ou uma situação em que parecia que não haveria resposta e eu estava suscetível ao medo, mas eu poderia aprender a fazer com medo. Eu ainda poderia fazer o que eu acredito que Deus queria que eu fizesse, mesmo que eu estivesse tremendo, suando, nervosa, com qualquer tipo de manifestação física que temos no medo. O confronto é algo que a maioria das pessoas odeia, mas é algo que se você não faz em sua vida, se você não aprende a enfrentar o diabo, se você não aprende a enfrentar e confrontar circunstâncias e situações, se você não aprende que às vezes vai ter que confrontar as pessoas, então eu posso lhe dizer que você vai ter uma vida miserável e nunca vai ser aquilo que foi criado para ser. As pessoas dizem, eu odeio o confronto. Eu não sou bom em confrontar. Eu não sei de ninguém que ama isso, mas eu posso te dizer que você tem que aprender como fazê-lo e fazê-lo corretamente. Então, Pai, obrigada pela palavra esta noite. Cremos que muitos serão ajudados. Eu acredito que todo mundo precisa desta palavra, inclusive eu. Então eu só vou começar a pregar para mim e deixar todo mundo ouvir. Obrigada, Senhor. Amém. Êxodo 14. Os israelitas imploraram a Deus para tirá-los do Egito. Eram escravos lá. Certamente oraram por muito tempo. Deus os libertou, Ele os tirou do Egito. Com mão forte os tirou do Egito. Deus realmente mostrou todos os tipos de milagres e sinais e maravilhas e coisas. E eles deveriam ter sido transformados tendo uma fé sólida. Poderíamos pensar que eles nunca mais duvidariam de Deus. Ou teriam qualquer medo.
Mas eis que eles estão fora no deserto e agora Deus os levou de propósito para o Mar Vermelho. A Bíblia diz que havia uma rota que poderiam ter tomado, que era mais perto, que passava ao redor do Mar Vermelho, mas porque eles ainda não estavam prontos para a guerra. Declaração muito interessante. E ele os levou direto ao Mar Vermelho, e quando olharam para trás, o exército egípcio estava indo atrás deles. Isto é o que chamamos estar entre a cruz e a espada. Apenas uma nota ao lado: Deus nem sempre nos leva de forma fácil. É por isso que muitas vezes em nossa vida nós apenas não entendemos o que está acontecendo e parece tão injusto. Sabemos que Deus é Deus e certamente não haveria uma maneira mais fácil para Ele fazer o que Ele está fazendo. E ainda assim parece que na vida está tudo difícil, difícil, difícil. Bem, Ele estava levando-os para a terra prometida, mas sabia que mesmo quando eles chegassem lá, eles ainda iriam ter inimigos e eles não estavam preparados para enfrentá-los. Você acha que só porque eu estou no ministério eu não enfrento inimigos também? Há pessoas sentadas aqui esta noite que gostariam de ser líder de adoração em sua igreja. Você gostaria de pregar, gostaria de possuir o seu próprio negócio. Há coisas diferentes que queremos, mas você tem que entender que um novo nível significa um novo diabo. Então orar por qualquer tipo de promoção e não estar pronto para enfrentar o que vai vir com ela é pura ilusão. Agora, eu não sabia disso quando Deus me chamou para fazer o que eu estou fazendo. Eu tive que aprender assim como todos temos de aprender. Que o diabo não vai estender no tapete vermelho porque nós decidimos ser salvos, porque decidimos ser cheios do Espírito Santo, porque decidimos começar a dizimar, porque decidimos realmente deixar de ser egocêntricos e viver como um cristão e ser uma bênção para outras pessoas. A qualquer momento que nós fazemos qualquer tipo de progresso, a qualquer hora que nós fazemos qualquer tipo de progresso, agora escute-me, a qualquer hora que nós fazemos qualquer tipo de progresso, Satanás vai dar um passo contra nós para ver se vamos rastejar de volta para o buraco. É por isso que você tem que aprender como se manter no chão e dizer: se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus está do meu lado, de quem eu terei medo? E às vezes você tem que estar disposto a defender seu território, até mesmo passar por situações de sofrimento. Sabe, eu tive que sofrer a perda da reputação com pessoas que eu conhecia a fim de fazer o que eu estou fazendo. Eu fui posta para fora da minha igreja. Eu perdi meus amigos porque as mulheres não faziam o que eu estou fazendo há 35 anos atrás. Tudo sobre ter um relacionamento com Deus nem sempre parece bom para a sua carne, mas com certeza vale a pena. Com certeza vale a pena. No final, não perca o seu destino. Não perca o seu destino ordenado por Deus só porque você quer manter-se confortável aqui e agora. Porque se você encontrar conforto para a sua carne, você certamente vai ser miserável em seu espírito. Mas se você vai pelo caminho de Deus, sua carne pode ficar um pouco desconfortável temporariamente, mas você vai ter uma paz e alegria interior que vai compensar. Não existe nada melhor do que conhecer a Deus e saber que você está bem no meio da vontade de Deus para a sua vida. Não há nada que você possa possuir que seja melhor do que isso. Não há nenhuma posição que seja melhor do que essa. Não há ninguém que você possa ter em sua vida que é melhor do que ele. Nada pode nos satisfazer como Deus. Portanto, aqui os israelitas se encontram numa situação terrível. Tinham saído de uma situação terrível para uma terrível situação. Eles olharam para o Mar Vermelho. Eles olharam para trás, o exército egípcio, e a resposta para o seu dilema era voltar para onde vieram. Lamentável. Eles teriam voltado para o que eles estavam acostumados, mesmo que o que eles estivessem acostumados estivesse atormentando, em vez de enfrentar o desconhecido. Há milhões de pessoas que permanecem em situações miseráveis por causa do medo do desconhecido. Nos fortalecemos pela mudança. Somos fortalecidos para enfrentarmos os problemas, para o frescor e a novidade.
Nós imploramos por isso, mas nós ficamos petrificados. Você precisa superar o medo da mudança. Só porque você nunca fez algo antes não significa que isso não será algo bom. Então eu quero que você pense sobre a situação em que estava. Basta pensar no Mar Vermelho à sua frente. O exército egípcio atrás de você. Você saiu dessa bagunça no Egito. Você foi escravo anos. Agora o que vai fazer? Versículo 13. Moisés disse ao povo: não temais. Estai quietos e firmes, constantes, confiantes e encorajados, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os vereis. Estai quietos e vede o livramento do Senhor. A palavra medo significa sair correndo ou fugir. Então, quando nós nos entregamos ao medo, nós sempre fugimos de algo que devemos confrontar. Deus queria que eles avançassem para o desconhecido. Deus queria que eles ficassem fartos da escravidão, a ponto de dizerem: se eu entrar nesse mar vermelho e me afogar, é melhor do que voltar para onde eu estava. Deus queria que eles fossem ousados e corajosos, e Ele quer que sejamos ousados e corajosos. E Ele disse: fiquem quietos. Eu acho que essa é uma declaração interessante, porque quando a emoção do medo toma conta de nós, e as nossas mentes estão pensando uma coisa louca após a outra, a primeira coisa que precisamos fazer é ficarmos quietos e sair da emoção da nossa própria cabeça, checar o coração e perguntar o que Deus está dizendo nesta situação. E talvez alguns de vocês estão nesse lugar agora em sua vida, talvez vocês estão assistindo pela TV, você está neste lugar em sua vida. E você se sente como se estivesse entre a cruz e a espada, você se sente como se estivesse entre o exército egípcio e o Mar Vermelho. E todas as suas emoções estão fora de controle, sua mente está fora de controle, e você chama os seus amigos que nem sequer sabem o que estão fazendo e pergunta-lhes o que fazer. Que coisa inútil é essa? O que acha que devo fazer? O que devo fazer? O que devo fazer? Você já olhou para eles e eles não sabem o que estão fazendo? Precisamos de obter um pequeno conselho de Deus, precisamos ficar quietos, obter uma palavra de Deus, e então fazer o que nós cremos que Deus está dizendo para fazer, e assim vamos ver a salvação do Senhor, porque Ele irá trabalhar para nós. O versículo 15 diz: o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Eu amo essa parte. Diz aos filhos de Israel que marchem. E você sabe o que? Essa é a palavra do Senhor para você hoje à noite. Vá em frente. Vá em frente. Vá em frente. Não olhe para trás, não volte, não corra de volta, não fuja. Vá em frente. Se você já se decidiu a fazer algo e tem sido difícil e duro, vá em frente. Tenha atitude, não importa o quão difícil seja, eu vou fazer o que Deus me disse para fazer. Não importa quanto tempo leve, eu farei o que Deus me disse para fazer. Não importa o quanto isso me custe, eu vou fazer o que Deus me disse para fazer. Eu estou te implorando para que você percorra o caminho com Deus. Por favor, por favor, por favor, não desista, mesmo que seja difícil. Você veja o Mar Vermelho na sua frente e o exército egípcio atrás de você. Peço-lhe que não desista, mas que prossiga. E seja tudo o que Deus quer que você seja. Faça tudo o que Ele quer que você faça. Assim você pode ter tudo o que Ele quer que você tenha. Então vamos louvar a Deus. Amém? Por favor, por favor, por favor, não! Desista. Eu tinha tanto medo e tanta confusão e tanto tumulto dentro de mim. Agora eu estou tão tranquila e tenho alegria. Eu aprecio cada dia da minha vida. Realmente não faz muita diferença onde eu estou. Eu sou alegre. Eu estava sentada ali pensando como estou tranquila esperando para vir aqui. Que confusão costumava ser. Quero dizer
dizer, se alguém que está cansado de confusão e ansiedade, medo e preocupação e todo tipo de tormento, insegurança e toda a bagagem que vem junto com tudo isso, eu quero lhe dizer, Deus não faz acepção de pessoas. Isso não é apenas algo que Deus fez por mim ou por alguns poucos escolhidos. As promessas de Deus são para quem quiser obedecer. Não apenas para os que quiserem a promessa, mas para todo aquele que quiser fazer o que Deus requer que façamos para ter essa promessa. E Deus requer coisas de nós, mas a boa notícia é que você não tem que fazê-lo sozinho, porque qualquer coisa que Ele lhe pedir para fazer, Ele vai lhe dar força para fazer. Se você apenas não fugir disso. Vamos ver Juízes capítulo 7, verso 2. Isso soa como algo que alguém pense que precise para a sua vida. Talvez você esteja me ouvindo e pensando, cara, eu queria ter planejado vir aqui todo fim de semana. Bem, por que você não muda os seus planos? E apenas volta aqui amanhã pela manhã. Você diz, eu tenho que ir para o trabalho. Talvez você possa tirar um dia de férias. Não diga que está doente se você não está doente. Porque há pessoas que seriam tolas o suficiente para fazê-lo. Eles dizem que estão doentes e mentem para que eles possam vir a uma conferência cristã. Às vezes eu tenho vontade de pegar pessoas e sacudi-las até que tudo esteja solto e caia. Mas se você pode tirar um dia de férias, você pensa, bem, tirar dia de férias para vir e ver essa senhora pregar? Não. Sabe, então você não está com fome suficiente para mais de Deus em sua vida. E eu acho que você vai ter que andar mais uma vez em torno da montanha. Até que você esteja disposto a ser radical e fazer tudo o que precisa fazer. Em Juízes capítulo 7, vemos uma situação interessante. Gideão e as pessoas que estavam com ele, prestes a enfrentar uma grande batalha. E ele tinha 32 mil soldados. Mas Deus lhe disse no versículo 2, o Senhor disse a Gideão, o povo que está contigo é demais para eu entregar os midianitas em suas mãos. Eu acho que se você está indo para a guerra, quanto mais soldados tiver, mais feliz será. Mas Deus disse, não, você tem muitos soldados para essa guerra. Agora, por que Deus fez isso? Primeiro de tudo, é que quando eles ganhassem, soubessem que era por causa dele, não por causa do número de soldados. Não vou pregar esta mensagem que vale a pena pregar, mas eu tenho outras coisas para dizer. Mas a primeira coisa que Deus disse a ele a primeira coisa que quero que você faça é se livrar de todos que estão com medo. Você não pode fazer muito com um grupo de pessoas medrosas. Durante os anos em que eu estive no ministério e trabalhei direto com as pessoas, não há nada que é mais cansativo do que constantemente lidar com as pessoas que estão inseguras e com medo de tudo, porque você está constantemente tentando movê-las de modo que possam fazer o que deveriam estar fazendo. Então ele disse, a primeira coisa que eu quero que faça é se livrar de todos os que estão com medo. Agora, é muito interessante, fora dos 32 mil, 22 mil estavam com medo. Isso não é uma boa média. E se nós podemos tomar isso como qualquer tipo de uma fórmula, certamente podemos ver que todos nós precisamos ouvir uma boa mensagem sobre não ter medo, talvez um punhado de vezes por ano. Porque o medo é o espírito mestre que Satanás usa para controlar as pessoas. Existem muitos demônios feios que têm diferentes atribuições, mas eu acredito que o medo é o espírito mestre que o inimigo usa. E como eu disse antes, eu quero que você entenda isso. Deus quer que nós creiamos, somente creiamos. Para crer não importa o que parece. Para crer não importa quanto tempo leva. Ele quer que mantenhamos a nossa fé nele. Sem fé não podemos agradar a Deus. E quando temos fé, e a fé muitas vezes parece ridícula a propósito,
O que quero dizer é que estamos crendo em Deus para fazer algo no natural que parece impossível. A fé sempre abre uma porta para Deus trabalhar. Toda vez que você ora por alguém, você realmente ora com fé, abre-se uma porta para Deus tentar fazer algo na vida dela. Agora é verdade, eles ainda têm de deixar Deus fazer, mas você precisa orar para as pessoas que têm problemas e orar pelas pessoas que não sabem como orar por elas mesmas. Orar pelas pessoas que estão perdidas, pelas pessoas que não têm suas necessidades atendidas, porque é um mundo cheio de pessoas que não sabem como orar por elas mesmas. Saiba que o ministério de orar por outras pessoas é muito importante, porque cada vez que você o faz sinceramente, dá a Deus um pouco de porta aberta para tentar trabalhar na vida de alguém que não sabe como abrir a porta por si mesmo. O medo, no entanto, é a perversão da fé por Satanás. Quando temos medo, nós estamos acreditando mais no que Satanás diz do que no que Deus diz. E não queremos fazê-lo. Queremos abrir a porta para que Deus trabalhe em nossas vidas. Um crente em Jesus Cristo só pode ter uma atitude em relação ao medo, e essa deve ser a sua atitude. Eu não vou temer. Eu não vou temer. E se você está tendo um problema com medo, eu quero desafiá-lo a dizer cerca de uma centena de vezes por dia em voz alta. E manter-se dizendo isso todos os dias, centenas de vezes, até você achar que está tão valente como leão. Sabe por quê? Eu incentivo as pessoas a dizer em voz alta o que Deus diz, porque você acredita mais no que você diz de si mesmo do que qualquer outra pessoa lhe diz. Eu posso ficar aqui e dizer a você, você não deve ter medo. E você acredita em mim? Mas se você começar a dizer uma centena de vezes por dia, eu não vou temer. Cada vez que você diz isso, vai dar-lhe mais e mais e mais coragem. Aprenda a concordar com Deus. Comece dizendo o que Deus diz e pare de dizer o que o diabo diz. Fazê-lo. Queremos abrir a porta para que Deus trabalhe em nossas vidas. Um crente em Jesus Cristo só pode ter uma atitude em relação ao medo, e essa deve ser a sua atitude. Eu não vou temer. Eu não vou temer.
E se você está tendo um problema com medo, eu quero desafiá-lo a dizer cerca de uma centena de vezes por dia em voz alta. E manter-se dizendo isso todos os dias, centenas de vezes, até você achar que está tão valente como um leão. Sabe por quê? Eu incentivo as pessoas a dizer em voz alta o que Deus diz, porque você acredita mais no que você diz de si mesmo do que qualquer outra pessoa lhe diz. Eu posso ficar aqui e dizer a você, você não deve ter medo. E você acredita em mim? Mas se você começar a dizer uma centena de vezes por dia, eu não vou temer. Cada vez que você diz isso, vai dar-lhe mais e mais e mais coragem. Aprenda a concordar com Deus. Comece dizendo o que Deus diz e pare de dizer o que o diabo diz.